Enganamos. E faz uns tantos livros. Segurar, está bem? Senão eu não vou tocar. Desculpa. Olá, o meu nome é Karina Oliveira. Eu sou mais conhecida no mundo da tatuagem como Lynx Tattoo e tenho a minha loja no Porto, porque eu sou daqui do Porto, na Rua da Alegria, Lynxside Tattoo. Porquê Lynxside Tattoo? Para já, o meu amor aos felinos, no geral, ok? Eu adoro gatos, big cats, né? Que se diz em inglês, tudo que é tigres, leões, leopardos, tudo. E quando eu estava à procura de um nome para a loja, eu pensei logo no animal que eu mais gosto, que é o gato. Estrategicamente e comercialmente pensei, bem, gato, já há aqui lojas, tens a Fat Cats aqui no Porto, já há algumas lojas que têm gato no nome, então bem, gato não pode ser, porque já há, não é? E pensei, a seguir ao gato, qual é o animal com qual eu mais me identifico? O lince. E então dei o lince, em inglês fica mais fancy, né? E daí Lynxside Tattoo. A Lynxside Tattoo foi quase uma... Sabes quando tu estás amarrado e depois nisto ficas livre e liberto de qualquer amarra, sabes? E foi isso que eu senti. Eu estava muito presa a um formato, porque naturalmente estava a trabalhar para outras pessoas, não é? Onde aprendi, foi um percurso de aprendizagem constante, mas chegou a um ponto que eu estava-me a sentir demasiado presa, porque eu pensei, bem, eu já aprendi o suficiente para conseguir, e agora preciso de me libertar, preciso de criar coisas que eu gosto e não depender sempre de opiniões de outras pessoas, etc. Porque assim, lá está, a relação depois vai ser entre mim e o cliente, e eu não preciso de ter outras opiniões sempre a dizer faz antes assim, porque aí falta-te a liberdade, que é o que tu mais precisas, sabes, neste meio. Lembro-me, é assim, a primeira tatuagem em pele humana foi na minha perna. Não dá para ver-se agora, mas está mesmo muito com muita tinta, espalhou um bocado, porque acho que foi fundo meio. Eu estava tão entusiasmada que eu carreguei-me. Mas, ao contrário do que começou a acontecer, que eu quando comecei a tatuar outras pessoas, eu tinha medo de magoar. Então eu ia muito superficial, então tive de retocar quase todas as tatuagens. O bichinho entrou na minha cabeça de eu achar que poderia ser tatuadora graças a um amigo que eu conheci na Escola de Artes, no São Reis, o de Sousa, que toda a gente conhece. Na altura ele estava a começar a tatuar e eu fui tatuar com ele, as primeiras tatuagens que ele fez, e pensei, bem, isto é espetacular e eu também se calhar gostava muito de fazer isto. Mas na altura pareceu-me tão difícil e mesmo inatingível que eu pensei, bem, não vai ser para já, vou esperar um bocadinho, vou ver, e fui avaliando com o tempo até que depois ganhei mesmo coragem de comprar um kit inicial e começar a treinar em pele de porco. Na altura ainda íamos ao talho buscar. Ainda não era em peles artificiais, limpas e sem cheiro. Então, o Hugo foi só o impulso de eu querer começar e depois, claro, que no início, quando lhe disse que realmente estava a experimentar, tanto ele como o Ivo Dias, o Ivo ainda me ensinou a afinar as máquinas de bobines, porque eu comecei, pronto, a experimentar com os bobines, e eles deram mesmo um impulso de, olha, se queres mesmo, se te vais dedicar, nós tipo ajudamos-te. Claro que inicialmente o processo foi um bocadinho sozinha, porque eu comecei a bater à porta dos estúdios, os grandes nomes de lojas abertas no Porto, e das duas uma, ou eles não queriam aprendizes, ou não tinham espaço, ou então, pronto, diziam, olha, vais ter mesmo de dedicar muito tempo a isto. Várias coisas, como é óbvio, eu dei um salto bastante grande na minha técnica. E uma coisa que ele me disse sempre foi, ele já tatuou há mais de 25 anos, e disse-me, olha, Karina, pode vir a moda que vier nas tatuagens, mas tu tens de saber fazer todas as técnicas.
porque aí tu vais te sentir à vontade para depois escolher o que tu gostas mais de fazer. O meu estilo é uma coisa que está em desenvolvimento, mas como um colega meu que eu trabalhei recentemente, o Diego, me disse-me uma coisa realmente que eu fiquei a pensar, porque eu disse, eu não tenho estilo ainda. E ele disse, Karina, tu tens estilo, porque tu fazes as coisas de uma maneira específica, ou seja, tu interpretas as coisas de uma maneira específica, ou seja, isso é um estilo, não é? De abordagem de uma tatuagem. Eu não me encaixo num estilo. Claro que eu ainda faço vários estilos. Agora, se me perguntares qual é o estilo que eu mais gosto de fazer, vou sempre ter tendência a coisas mais expressivas. Por exemplo, gosto sempre de combinar linhas grossas com linhas finas, gosto de fazer coisas um bocadinho mais complexas. Por exemplo, já fujo um bocadinho do tradicional, em que faço blocos de cor, mas gosto de fazer mais o degradê da cor. Pronto, já foge um bocadinho mais para o neo tradicional, mas tanto gosto de fazer um sketch em que eu tenho linhas livres e pronto. Eu não consigo só escolher uma coisa porque gosto de várias e isto é um caminho. Olha, convenção, por acaso convenção que queira ir, eu gostava de começar a visitar convenções lá fora, mas embora o ambiente de convenção, eu experimentei pela primeira vez a do Porto e não me convenceu muito. Um bocadinho pela parte da higiene. Gostei da parte de, poder ver muitos artistas e ver os trabalhos de todos. A parte da higiene, eu sou um bocadinho mais esquisita, pronto, não gostei tanto. Colaboração com outros artistas, eu para já via-me, não na tatuagem, se calhar gostava de fazer mais, por exemplo, uma pintura, um mural, eu acho que seria muito divertido. A tatuagem, não pelo outro artista, sou muito sincera, por mim, acho que não estou nesse processo ainda, porque estou habituada a trabalhar sozinha e para mim eu preciso ter tudo muito organizado e é complexo para mim, porque eu distraio-me imenso. O que é que me influencia? Sou muito influenciada pela música, sim, eu passo os meus dias a ouvir música. Aliás, faz-me confusão estar em silêncio. Por exemplo, eu agora, o início da entrevista, tu desligaste a música, eu fiquei, estou sem música. A minha mente faz muito barulho, então a música acaba por me dar um fio condutor. Então, música, o que é que me influencia mais? Animais, adoro os meus animais e eles inspiram-me sempre, todos os dias. Os meus gatos, claro. O que é para mim tatuar hoje em dia? Bem, eu acho que é mesmo um amor muito grande, sabes? Porque, apesar de tudo, imagina, a tatuagem, já toda a gente sabe, a tatuagem já teve auges muito grandes, eu já passei por auges na tatuagem também, mas todas as dificuldades que têm vindo a acontecer, naturais da área, né? Começa a haver mais artistas, sei lá, às vezes há menos público, e eu acho que nós só continuamos a fazer isto porque é algo que nós gostamos mesmo muito de fazer e vem mesmo de um amor muito forte pela arte e pelo contacto, o privilégio que nós temos de fazer arte no corpo das pessoas. Não é? A importância que tem a relação de tatuador e cliente, eu acho que começa muito pela empatia. Coincidência ou não, há pessoas, por exemplo, todas as pessoas que entram aqui na loja, talvez por ter uma loja física, em que tu, ao olhares para a loja, tu já vês uma imagem. Ou seja, se te identificas com essa imagem, em princípio, se calhar vais te identificar com a pessoa que cria essa imagem, não é? O visual da loja, ou o que for. E eu, por acaso, tenho sorte de entrar em pessoas aqui na loja que são muito parecidas comigo ou que há um entendimento muito grande. Porque eu acho que isso é o ponto de partida fundamental para tu criares mesmo essa ligação. Porque é uma ligação de intimidade. Tu vais estar a usar o corpo da pessoa, não é? E tu não conheces muitas das vezes a pessoa de lado nenhum, quando fazes a primeira tatuagem. E isso é muito importante mesmo. Eu acho que o que mais me influencia sempre é, do ponto de vista artístico, sei lá, gosto muito de história e cultura da arte, a nível geral, toda a gente adora, né? Vamos à Itália e estamos a ser inspirados por pinturas, esculturas, etc.
E é um bocadinho de tudo. Depois eu, por exemplo, a parte da moda, nível de design de moda, seja vestuário, seja orivesaria, objetos mesmo, acho que também tem sempre ali um bocadinho de influência, sabes? Por isso eu acabo por absorver um bocadinho de tudo que me rodeia, desde a cidade do Porto, não é? Sempre que eu vejo alguma coisa assim diferente, influencia-me. E principalmente eu acho que coisas mais antigas, que eu gosto muito do vintage, e daí eu ser muito influenciada por arte nouveau, arte neo, que vai um bocadinho de encontro ao neo-tradicional, na arte da tatuagem também. E depois tem o outro lado, que é a minha criança, que é a minha infância, de gostar muito de Dragon Ball, Sailor Moon, e eu adorar tudo que é bonecado. Uma situação engraçada que me aconteceu foi um rapaz que eu tatuei-lhe umas faixas pretas na perna, e ele depois de acabar disse: olha, eu queria fazer outra tatuagem. E eu: ok, tudo bem, o que é que queres fazer? Ele: eu queria aqui, assim, e começou a apontar para a virilha, mas assim mais para dentro. Só que eu não dou muita margem, ok? Eu disse: diz logo onde é que tu queres, porque eu preciso saber onde é que é, porque vou-te já dizer, até aqui eu faço, depois não faço. Logo. E ele: mas o que é queres tatuar? E ele: quero uns pés, umas pegadas, e eu nem estava a perceber. Ele: umas pegadas com uma frase. Eu disse: umas pegadas? Mas queres o quê? Umas patinhas? E ele: não, umas pegadas. E eu: ok, mas com uma frase? E ele: sim. E a frase era: o caminho é por aqui. E eu, em inglês, estás a ver? E eu na altura escrevi, e quando escrevi eu disse, olhei para ele e disse: tens a certeza que queres fazer isto? A indicar o caminho para baixo. E eu: ok, mas fiz a tatuagem. Eu disse-lhe só: pronto, vais segurar aqui. Para uma pessoa que quer entrar no mundo da tatuagem, o que eu recomendo sempre é, primeiro, ter a certeza que tem amor pela arte, que acho que é o principal, porque vai ser preciso mesmo muita persistência. Ao longo dos anos a área vai mudando, vai ficando mais competitiva, há cada vez melhores artistas a competirem uns com os outros, que é a realidade. Por isso, o mais importante é mesmo ter amor pelo que se faz e muita persistência, porque não vai ser fácil.